E hoje nós estamos vivendo um tempo bem estranho. Será que é só eu que vejo ou outros aí? Se você se identifica de estar vendo tudo ao seu redor, o mundo andando muito ali por esse caminho de escuridão, onde que o certo virou o errado e o errado virou certo, onde há uma idolatria, há um culto ao horror, há um culto ao que é feio. Não se vive mais uma arte bela, mas uma arte ao horror. Quantos aí de nós a gente vai olhar para um brinquedo e não vê nele ali beleza alguma, mas vê um monstro? Como que pais dão aos seus filhos ali brinquedos que ali já não é uma bonequinha, já não é uma menina, mas um monstro? Então nós estamos vivendo num tempo de horror, num tempo de escuridão, num tempo em que tudo muito líquido, tudo muito ali sem uma estrutura boa para a família, sem uma estrutura boa para os seus filhos. Então vamos refletir um pouco o que estamos vivendo hoje, qual que é essa escuridão que está cobrindo a Terra. E eu quero que você pense bem. Sim, o mundo está debaixo do poder maligno, ainda que você não creia, ainda que você, eu não acredito nisso. Mas é só você ver na arte, é só você ver na música, é só você ver, antigamente, né? Eu gostava às vezes de assistir alguma novela, mas já tem mais de 20 anos que eu não assisto novelas. E como que a gente vai ver que até mesmo as novelas influenciam o mundo, filmes influenciam o mundo, tudo que você vê, tudo que você ouve, pode ter certeza, não fica sem uma ideologia, não fica sem uma mensagem ali, muitas vezes implícita ou explícita. Hoje está ficando muito nas caras, está ficando muito à luz realmente. Antigamente você tinha que estar ali sensível para perceber alguma malícia, agora as coisas estão na sua cara. E como que ainda assim muitos acham, isso é apenas cultura, isso é apenas arte, mas não é. E só para a gente trazer aqui a nossa reflexão ali, eu quero comentar a respeito de pessoas que foram ali ao show da Lady Gaga, né? Idolatrando aquela mulher, uma criatura, uma pessoa como eu e você, idolatrando aquele ser. Pessoas que foram capazes ali de... até mesmo a gente viu aquele vídeo, não sei se aí muitos viram, mas eu vi o vídeo do rapaz que vendeu o lote, vendeu algo que sua mãe lhe deu para apenas ali pagar a passagem e assistir esse show. Que tristeza o homem idolatrar outra criatura, idolatrar aquilo que é como ele, aquilo que é carne, semelhante a ele. E isso é triste de ver como a humanidade está caminhando. E sim, uma humanidade sem Deus, ela caminha para cada vez mais trevas. E não tem como eu e você negar que o mundo está cada vez mais sob trevas. E eu quero só compartilhar com você algo que diz em 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Aqui João vai dizer que os filhos de Deus sabem a quem pertence à luz, mas que o mundo está sob o poder do maligno. O maligno atua em todos os poderes, atua na política, atua na economia, atua sim também na arte, atua sim em todos os setores da vida social. Pode ter certeza disso, que ele está atuando. E cuidado para que seus filhos, você que tem filho, não esteja ali sendo seduzido por esse poder. Quero compartilhar outro versículo aqui de Paulo, em 1 Coríntios 2,12. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito de Deus. E é isso que distingue os filhos da luz dos filhos das trevas.
porque as trevas elas querem mais perversão. As trevas querem mais ali que o homem se veja em ruínas, em ruína moral. Como que o mundo está vivendo uma ruína moral? Eu creio que nunca foi vista na Terra essa ruína, essa degradação moral. Acho que nem Sodoma e Gomorra conseguia fazer isso tão bem como o mundo está caminhando, como o mundo está fazendo. Olhe bem para a humanidade, olhe bem para os atos, veja bem quem você está seguindo. Você está seguindo aí os artistas que aplaudem isso, aplaudem essas aberrações. Não é arte mais. Olha, antigamente a pessoa subia ao palco, cantava. Agora parece que elas têm que chamar atenção para o ridículo. Elas têm que se fazer como animal no palco. Isso é horrível. Não mais apresentar uma música ali, mas apresentar aquilo que é oculto, aquilo que é escuro. E o homem, ele aplaude. Quanto ali nos shows aplaudindo aquilo. Que horror! Que horror o mundo está vivendo. Ali, pessoas chorando por um ídolo, por alguém que não está nem aí para os seus fãs, não está nem aí mesmo, porque tudo que o homem procura é ser aplaudido, tudo que o homem procura é ter ali cada vez mais o seu ego aumentado. Olhe bem para quem você tem seguido. Quem você tem seguido. Colossenses 2:8 diz o seguinte: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. E não em Cristo. A filosofia humana, ela sempre vai tender para as coisas maliciosas da carne, do ego, das paixões humanas. Ela nunca vai ser direcionada pelo ensino de Cristo, pelo ensino do Evangelho de Cristo, mas para as coisas deste mundo. E é por isso que a gente vê tantas filosofias aí persuadindo pessoas, enganando pessoas, porque sim, elas são vãs e enganosas. Elas são vãs e enganosas. Guarde isso no seu coração. 1 João 2:15-16. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo é cobiça da carne, a cobiça dos olhos e ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Aquilo que o mundo quer gerar em você e em mim é ostentação da carne, é os prazeres deste mundo. Mas o nosso amor não deve estar nas coisas do mundo, mas amar a Deus sobre todas as coisas. 1 João 5:4. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que vence o mundo não é você chegar e tentar dialogar, ali tentar transformar uma sociedade com os seus talentos. Olha, eu vou evangelizar tal cidade, essa cidade vai ser transformada. Não, o que vence o mundo não são as nossas palavras. O que vence o mundo é você estar realmente ter firmado na fé. O que vai te fazer vencer o mundo é você ter uma fé inabalável em Cristo Jesus. Não em você mesmo, se apoiar em seu próprio entendimento, mas se apoiar na fé em Cristo Jesus. Porque esse mundo sempre vai tentar nos persuadir, mas você e eu temos que manter-nos firmes na fé. E é interessante que quando a gente olha para Daniel ali, que foi escravizado, mas que depois ele governou ali, ele não mudou ali aquelas pessoas ao seu redor. Ele não mudou Nabucodonosor, mas ele se guardou para que aquele mundo não tomasse conta dele. Ele se manteve fiel, ele se manteve ali com a sua fé inabalável. Efésios 6:12 diz o seguinte: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa força
Não é contra o outro, contra o homem, contra aquela carne que os nossos olhos veem, contra aquela matéria, mas é contra o mundo espiritual. Tudo foi criado por Deus, existe as coisas visíveis e as invisíveis, existe um mundo sobrenatural, existe um mundo espiritual, ao qual muitos não veem, mas ele existe. E tudo isso que está sendo orquestrado não é por Deus, mas ele é soberano ainda, mas ele permite que o mal avance com a sua agenda. Ele permite com que o mal ali vá ganhando força até um certo limite, porque Deus é soberano e Satanás é como ali, já vi muito essa frase, é como um cachorro ali com a coleirinha nas mãos de Deus, que ele vai até certo limite. E a gente vê que Deus está deixando com que o mal avance, com que as coisas aconteçam. Mas por quê? Porque cada vez mais a humanidade se distancia de Deus. Cada vez mais o homem, ele é dono de si mesmo. Ele é apaixonado pelas coisas deste mundo. Então, Deus deixa com que as trevas vão dominando. E está dominando. Creia você sim ou não, mas elas estão dominando, elas estão ganhando força. Os filhos das trevas, eles são mais ali prudentes do que os filhos da luz. Eles estão ganhando força, eles estão mais unidos. E isso é triste, porque nós temos que ver uma igreja que ora, que jejuma, que realmente queira ver o reino de Deus estabelecido neste lugar. João 17,14, Jesus vai dizer o seguinte: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como também não sou. Não somos deste mundo, não somos deste reino de trevas. Você tem um novo rei, o Rei Jesus, a qual nós devemos ouvir a sua voz como rei e obedecer a sua voz, não caminhar conforme as trevas, não caminhar. É interessante que você para pensar, você tem um filho qual você ama muito. Será que você vai deixar ele ir no show onde ele é exposto ali para sexualidade, ele é muito exposto ali para drogas, para bebedices, para fanfarrias ali, tudo? Cuide bem do seu filho, cuide bem da mente dele, para que ele esteja ali guardado dessas influências malignas. Guarde bem o coração do seu filho. Cultive o amor com ele, cultive a leitura da palavra com ele, para que ele saiba como que Deus deseja que andemos neste mundo. Não é ali totalmente sendo levado, eu não vou fazer nada, só estou com meus amigos. Olhe bem para o ambiente quando você estiver com seus amigos. Você que gosta de ir para este ambiente, olhe bem ao seu redor. Você colocaria ali um bebê indefeso neste lugar? Você colocaria ali alguém tão ali frágil neste lugar? Tudo que nós desejamos aos nossos filhos é um ambiente seguro. Esteja no ambiente seguro você também. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos não crentes para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aqui está falando que o próprio maligno, ele cega o entendimento dos não crentes. Ele faz com que você seja ali persuadido constantemente para você não ver a luz, para que o evangelho de Cristo não seja revelado na sua vida. Cuidado para que esse Deus deste mundo, o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas, não esteja cegando o seu entendimento. Não tem como a gente ver esse mundo e achar que tudo está normal. Não está nada normal. Coloque aqui nos comentários, não está nada normal. Eu vou fazer 38 anos este mês, mas eu lembro quando criança, parecia que não existia essa densidade de trevas no ar. Mas hoje eu sinto que há um peso espiritual muito grande
no mundo. Existe sim essa escuridão sendo invadida em todos os lugares. Ainda que você não creia, eu sinto muito, mas que o mundo espiritual é tão real do que esse que nós vemos que você não faz ideia. Então peça para Deus abrir o entendimento, tirar as escamas dos seus olhos, para que você veja, a luz de Cristo brilhando na sua vida, para que você não seja ali acreditando em mentiras. As mentiras, elas podem ser contadas através de novelas, através de uma música, através da arte. Sim, porque tudo agora é escancarado nestes setores. Mas cuidado, eu e você, nós fomos chamados não para viver um mundo de trevas, não andar de mão dadas com as trevas, mas nós fomos chamados para ser filhos da luz. Fomos chamados para andar com entendimento, com sabedoria. Ainda que muitos homens, profetas, pastores, muitas pessoas se utilizam do Evangelho de Cristo para seduzir com tantas mentiras, estes homens também vão sofrer a ira de Deus. Mas existe sim um remanescente, existe um povo que ama ouvir a voz do Senhor e ama fazer o que é bom, o que é agradável a Deus. Eu queria ler só um trecho de um texto que eu achei muito propício para esse tempo. A frase Deus deste mundo, o Deus deste século, indica que Satanás é a maior influência sobre os ideais, sobre opiniões, metas, desejos e pontos de vista da maioria das pessoas. Você já parou para pensar que às vezes a gente está conversando com alguém e a pessoa tem certa ideia, ela parte de um referencial humano, ela não parte da palavra de Deus. Aquele ponto de ideia dela vem às vezes de coisas humanas. E tudo que vem da carne, tudo que vem, pode ter certeza, é maligno. Tudo que vem da carne é maligno. Mas aquele que tem um ponto de referencial, que ele crê na criação de Deus, em todas as coisas, a sua obra está espalhada em todas as coisas. Ele tem como referencial a palavra de Deus. A sua influência também abrange filosofias. Escute bem, são filosofias, são tendências ali para persuadir, são sofismas, né? Educação e comércio. Então a influência dele, pode ter certeza, está na educação. Como hoje a educação, diz para mim, hoje a educação não tem como dizer que ela é neutra, não é neutra. A educação em todo o universo, em todo o mundo, não há mais neutralidade. Existe um viés, existe ali uma intencionalidade de persuadir os nossos filhos. Quantos pais aí, vê, quando seus filhos vão para a faculdade, eles são tomados ali por filosofias humanas, por ideias malignas. Eu mesma, na minha faculdade de Direito, muitas vezes eu refutava alguma ideia do professor quando ele falava ali, e aí ele me dizia, na frente de toda a sala, ele dizia: a Kathleen nunca aceita aquilo que a gente está dizendo. Sabe por quê? Porque eu sempre gostei muito de ler, então quando alguém dizia algo, eu tinha ali uma base para estar ali também conversando. E muitos professores, pelo fato de eu conversar e de eu refutar, eles se chateavam porque eles queriam estar certo. Eles jamais gostavam de receber uma crítica ou uma outra ideia. Eles queriam ter somente a deles, eles não queriam me ouvir. Então, perante os alunos, eles muitas vezes tentavam me diminuir e dizer ali palavras, mas eu guardava o meu coração disso. Mas quantos filhos não têm essa posição, né, de
não tem vergonha de ser ali chacotado perante a sala, mas eles se posicionam. Então, ensine bem os seus filhos para que neste tempo eles possam ser luz ali nas suas faculdades. Ensine-os, é muito sério. A educação está sendo influenciada. Como aqui disse, né? Ele influencia nas opiniões, na educação, no comércio, como o comércio, né? A economia, tudo, ele influencia. Ele tem, sim, o poderio deste mundo. Jesus mesmo disse, já vem o príncipe deste mundo e nada ele tem de mim, ele não tem parte comigo. Jesus, ele vai dizer isso, ele não tem parte comigo. O príncipe das trevas não tem parte com a luz, porque ele só sabe fazer o que é mal, ele só sabe fazer o que é ruim. Então pode ter certeza, onde ele mete a mão vai ser ruim. Vai ser ruim na economia, vai ser ruim na educação, vai ser ruim nas esferas da nossa vida social. Pode ter certeza disso. Está sendo ruim no lado moral. Quantas pessoas perderam o breu, a vergonha de respeitar o outro em público? Não, você vê ali muitas orgias em público, gente. Que horror! Que horror você levar ali, que horror você deixar um filho seu ir para um show desse, onde vê tantas abominações, onde vê baixaria. É baixaria que se vê nesse tipo de ambiente. Vamos refletir um pouco mais. Os pensamentos, ideias, especulações e falsas religiões do mundo estão sob o seu controle e surgiram a partir das suas mentiras e enganos. E isso é para que a gente reflita. Está cada dia, sempre quando um novo dia, a gente vê um novo engano, um novo ensino, cheio de mentiras. Porque quanto mais engano, quanto mais coisas estão ali ao nosso redor, mais nós somos tentados a crer na mentira. Mas o homem é tentado a crer no mal. Continua no texto. As filosofias de Satanás são as fortalezas nas quais as pessoas são presas e elas devem ser libertas por Cristo. Sim, pessoas estão sobre esse laço do inimigo. Pessoas estão sendo presas por ele. E só quem vai libertar é Cristo dessas fortalezas, deste engano. E essas fortalezas começam aqui na mente. Quando você começa a acreditar nos enganos de Satanás, você é pego no laço. E só quem é capaz de te libertar disso é o Senhor Jesus. Finalizando o texto, diz assim: Satanás define a agenda do mundo. O mundo incrédulo a segue e a humanidade continua a ser enganada. A humanidade continua a ser enganada. Não é à toa que a Bíblia chama de Satanás do pai da mentira. Quem é Satanás? O pai da mentira. Aquele que habita nas trevas. E a Bíblia também vai dizer que Jesus é o pai das luzes. Nele não habita trevas, nele não há mentira. Ele é a verdade que liberta todo ser, todo homem. Então, guarde isso dentro de você. Você está crendo aí nessas mentiras, essas mentiras que estão sendo contadas na arte, como forma de arte, mas não é. Como forma de filme para só passar ali um filme apenas, mas por detrás existe uma mensagem. Ou até mesmo de forma explícita também já existe essa mensagem de engano, de mentiras. Então, cuidado com isso, cuidado. E agora eu quero saber de você. E aí? Isso tudo é balela? É apenas um show? Da Lady Gaga é apenas um show? Não é nada de coisas malignas, não é nada de coisa das trevas, é apenas um show. E aí, o que você acha? O que você acha? Para mim, um show, um verdadeiro artista, ele chega no palco
e mostra ali o seu talento, ele canta. Agora os shows, eles vêm com espetáculo, eles vêm ali como com aquelas cenas, com aqueles cheio de coisas mostrando ali. Por que tantos símbolos? Por que tantas coisas chamando a atenção no show? Por que não apenas cantar? Mas cada vez mais artistas nos seus shows, nos seus eventos grandiosos, cada vez mais nós vemos ali, não é mais um show de apenas um canto, mas é um show de horror. É um show realmente do ridículo. A gente vê ali coisas que, para que isso? Para quê? Porque apenas não canta. É uma boa cantora, apenas canta. E o que essas letras? O que você anda cantando? Você sabe traduzir? Você traduz aí no inglês? O que significa as palavras que estão sendo ditas? Eu lembro que antes da minha conversão eu gostava muito da Evanescence, mas eu sempre quando eu escutava muito as músicas delas eu me deprimia muito, eu não entendia por quê. E aí, você sabe o que você anda cantando? Você sabe realmente o significado da mensagem que está passando numa letra, numa música? Você sabe a mensagem que está passando no filme para os seus filhos? Porque sim, tudo começa através de uma intenção. Então, eu creio que sim. Se esse mundo ele está sob o poder do maligno, ainda que Deus seja soberano, mas ele está deixando que o maligno esteja dominando sobre este mundo. Nós temos que estar vigilantes, que todas as áreas da sociedade, elas estão sendo fragilizadas, estão sendo fragmentadas por este poder maligno. A educação, a economia, a arte, a questão aí também da moral, tudo está sendo fragmentado, está sendo dissolvido. Está sendo dissolvido. E você não percebe, ou não quer perceber, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Lembra, ele é o pai da mentira e está contando diariamente mentiras para você. E talvez você não está partindo de uma reflexão totalmente ali desligada de algo. A sua reflexão, a sua mentalidade, ela já está embasada em coisas que você nem percebe, mas já foram incutidas na sua memória. Através da arte, através de tantas coisas, você já foi persuadido e não sabe. Você já foi enganado pelos sofismas e não percebe que esses pensamentos já estão aqui na fortaleza da mente, já está aqui. E aí é onde ele consegue dominar, ele consegue ali, muitos estar debaixo desse laço, esse laço da prisão que ele coloca muitos. Mas eu creio que o Pai da luz, o Pai da verdade, ele é capaz também de tirar essas pessoas desse falso ensino, dessa visão de mundo. Porque sim, nós temos que ter a cosmovisão, ela parte da onde que você embasa o seu estilo de vida? Onde origina tudo que você pensa? Quem você segue? Eu acho tão lindo quando os dois discípulos de João Batista, eles começam a seguir Jesus, porque João Batista fala, esse é maior do que eu, ele é o Criador, ele é a vida. E ele diz, esse que tira o pecado do mundo, esse é o Cordeiro. E aí os discípulos de João começam a seguir Jesus, porque ele quer conhecer. E aí eles vão atrás de Jesus, e aí Jesus olha para eles e pergunta, o que vocês procuram?
O que vocês procuram me seguindo? O que vocês procuram me seguindo? E aí os seus discípulos respondem: nós queremos saber onde o Senhor mora. Porque o mestre, né, naquela época, todo mestre tinha os seus discípulos, e ali os discípulos, eles queriam saber onde o mestre morava para estar aos pés deles aprendendo. E a quem você anda seguindo? A quem você anda como buscando ali uma pessoa, uma referência na sua vida? Quem você busca como inspiração na sua vida? A quem você tem seguido? Coloca isso, comece a refletir, quem que eu tenho buscado na minha vida? Eu tenho buscado ali ser influenciado por artistas? Que isso? Sua vida vale muito. Eu tenho buscado realmente satisfazer a minha vontade. A nossa vontade, ela tem que ser dirigida pelo Espírito de Deus. Nós temos que ouvir o que Ele quer, porque sempre a nossa vontade, ela vai fazer o que é mal. A carne, ela é seduzida pelas obras malignas, mas nós que vivemos pelo Espírito, nós devemos satisfazer a vontade de Deus, e é ela que nos traz vida. Quantos aí, depois de um show desse, depois de passam aquela euforia de tudo e volta à vida normal, volta segunda-feira e volta vazio de alma. Quantas pessoas foram naquele show, mas ainda não encontraram a alegria da sua vida, achando que ia ver ali um ídolo, mas não encontraram a alegria de fato. Não encontraram. Sim, porque o mundo não tem para nos oferecer vida. Pelo contrário, o que o mundo, o que o rei das trevas, o que o príncipe das trevas tem para te oferecer é apenas morte. Morte espiritual, morte física. Mas o que o Rei dos Reis, o que está acima de tudo, Ele tem para oferecer para nós vida e vida eterna. Eu quero que você guarde isso, ainda que o mundo esteja debaixo de trevas, ainda que nós vejamos tanta miséria moral, tanta miséria espiritual, homens que envergonham o Evangelho de Cristo, que realmente fazem aquilo que não está na palavra e estão distorcendo a palavra, que estão ali fazendo da fé um negócio. Mas ainda assim há um remanescente, há aqueles que guardam a fé genuína. Pode crer nisso, existem homens e mulheres que não se conformam com esse mundo, que não tomam a forma deste mundo, mas têm prazer na lei do Senhor. E nela medita de dia e noite para ser parecido com Cristo. Essa é a minha convocação para você. Não busque mais satisfazer com as coisas deste mundo. Porque o mundo e tudo que há no mundo passará. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles serão satisfeitos. Eles receberão alegria sem fim, paz sem fim. Eu quero que você possa estar aí, que você que esteja me ouvindo, que estava tão triste, um vazio de alma, que você possa receber esse Pai das luzes, a verdade, a vida, que você possa receber a Cristo como seu Senhor, que você possa conhecê-lo. Diga isso ao Senhor: quero te conhecer. Me perdoa por eu ter andado em trevas, me perdoa por eu ter deixado com que o mundo cegasse o meu entendimento, mas abre os meus olhos para que eu veja, abre os meus ouvidos para que eu ouça. Ore a Deus, eu tenho a certeza que Ele te ouvirá e Ele te revelará o caminho do Senhor. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a tua casa. Guarde a tua casa, guarde os teus filhos
deste século. Guarda o coração deles. Eles precisam ser guiados. Eles precisam ser nutridos pela palavra de Deus, para não tomar a forma deste mundo. Guarde bem o teu coração.